Você lembra a coisa importante que aconteceu na sua vida pela primeira vez? Você lembra da sua primeira namorada? Você lembra da sua primeira Bíblia? Você lembra do seu primeiro carro? Ao você lembrar, se saísse em sua frente, qual seria a sua reação? Bom dia, Pai de Cristo, com muita paz e alegria. Meu querido, nesse momento agora são 7 horas e 26 minutos do dia 16 de 5 de 2026, 22 graus nesse momento. Então, meu querido, eu sou o Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. É com muita paz, com muita alegria, muita felicidade, estou com vocês aqui. Hoje, meus queridos, nós vamos trabalhar. Eu vou fazer a abertura aqui para vocês verem o que amanhã que eu vou trabalhar. Amanhã vai ser isso aqui, ó. As 3 fases humanas. Aqui, o X, vou chegar para cá mais um pouquinho aqui do X, para vir aqui, ficou demais, voltar um pouquinho aqui, tá beleza? Então, na realidade, meus queridos, as 3 fases. A primeira fase é a colheita ou seja, de 0 a 18 anos. De 18 anos você estabilizou aqui, vai até os 60, você está estabilizado. E dos 60 para frente você vai cair, falando assim, e vai voltar para aqui, para onde você nasceu. Na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos começando aqui agora. Então, meu querido, aqui está em outra simplicidade. Aqui de 1 a 18 anos, você subiu, estabilizou, você desceu. Então, na realidade aqui, meus queridos, esses gráficos que está descendo aqui, ó, a palavra que Jesus falou, quando perguntaram para ele, Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Jesus responde, volte a ser uma criança novamente. Então, meus queridos, as igrejas falam que é o batismo. Não, é uma mentira. Porque, segundo a Bíblia fala, que o céu se abriu após o batismo de Jesus. Até o batismo de Jesus, o céu era fechado. Mas como que desceu o demônio lá do céu? Ninguém tinha acesso ao céu antes do batismo de Jesus, assim a igreja fala. Mas há quantos milhões de anos aconteceu a criação do mundo? Será que não existia pecado? Será que todo mundo era criação de Deus, igual o cavalo, o cachorro, o gato, o rato? Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos analisando aqui. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora, aqui, ó. Você nasceu com sua mente vazia. Vazia, sem nada aqui na hora que você nasceu. Quando você nasceu, a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, já entrou. A sua vida já entrou em funcionamento. O seu cérebro, e foi entrando coisa nele. Até os 18 anos, você se tornou dono de si. Falar um palavrão aqui, dono do seu nariz. Então, na realidade, meus queridos, Jesus gastou 30 anos para ser dono do nariz dele. Durante 30 anos ele ficou estudando as escrituras, os livros, isso e aquilo, que não existia Bíblia, mas eu achei lá em outros documentos, que lá para os muitos anos antes de Cristo, as coisas eram baseadas na Bíblia, se não existia Bíblia. Aí o céu foi aberto após o batismo, que as portas do céu se abriu, o barulho nas nuvens, tem 3, 4 versões. Então, na realidade, meus queridos, o céu não existia, mas existia Deus. Agora vamos voltar aqui a uns anos atrás. Há 2, 3 ou 4 etapas antes de Deus. Vocês adquiriram aquele livro, Eram os Deuses Astronautas. Hoje ele está em 4 volumes já. Mas nos anos 70 ele era o primeiro volume. Ele consta que a ciência de antigamente era mil vezes maior do que a de hoje. Então, do qual ele representa ali, ou representa, que as pirâmides foram construídas, aquelas pedras pesam em média 5.000 quilos cada uma. E eles fizeram aquela pirâmide sem nenhum detalhe de erro. Aquelas pedras são emendadas uma na outra, que você não consegue enfiar uma lâmina de gilete no meio. Era cortada tudo retinha. E como subiram aquelas pedras naquela altura e cortaram aquelas pedras lá, tinha lixadeira, furadeira, a ciência era diferente, nós não sabemos. Então vamos voltando aqui agora. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, aqui nós estamos aqui agora. Até os 18 anos você está aprendendo. Aqui no meio, em letra vermelha, está escrito aqui, ó. Do passado, foi quando eu fui novo.
No presente, é quando eu estava na estabilidade dos 18 aos 60. Agora, como eu já estou no outro, para o futuro. Qual que é o futuro daqui? O futuro daqui é que nós nascemos, clarem aqui, subimos, estabilizamos, aqui nós descemos novamente. Agora o porquê? Volta a ser uma criança novamente. Eu voltei a ser uma criança. Tudo que eu fiz pelos meus pais, que meus pais fez por mim, eu vou fazer por ele. E tudo que eu fiz para os meus filhos, eles vão fazer por mim agora, na idade avançada. Então aqui, quando chegou ao ponto que novamente, do pó, eu não sei o significado. Eu pus aqui, desci vermelho, que eu não sei o significado, nem você sabe o que vai acontecer com a nossa mente, que Deus mandou, Jesus falou que volta a ser uma criança novamente, que seus pecados serão perdoados. Então eu não sei na palavra certa como que vai ser, só sei que eu entrei no pó. Mas o resultado final, só o Pai sabe. O segredo do universo ninguém sabe. Então amanhã eu vou explicar para vocês o que é o significado disso aqui. O porquê a colheita. Nós colhemos primeiro, depois plantamos e depois colhemos novamente na terceira fase. O que significa? Amanhã eu vou explicar para vocês essa diferença que tem entre isso aqui, essas palavras, a palavra do plantio, aqui da terra, da cenoura, alface, couve e repolho, e a diferença do infinito. Qual seria os nossos pontos? Meus queridos, então vamos pegar aqui agora. Vamos chegando aqui agora, porque nós vamos precisar mais explicar. Então eu vou começar com vocês aqui agora. Você lembra a sua primeira namorada? A sua primeira esposa? Você separou dela por isso, por aquilo. Ela sumiu lá para outro estado. O seu marido também. Vou fazer a pergunta para vocês dois responder. Então, ela some para lá, ou ele some para lá, você fica aqui, ou ele fica aqui, e vão trabalhar a vida. Lá o seu marido aqui te largou aqui, te ofendeu, fez tudo e desapareceu. Quando é com 40 anos, seu marido aparece do nada. Outra vez, você está em outro casamento. Ou ele também está em outro casamento, você aparece. Essa palavra significa para os dois lados. Se seu marido voltar um mendigo, quando descobrir, você vai renegar ele até dos seus filhos, que você tem com outro homem que é rico. Mas e se você estiver pobre, isso vale para os dois. E se você estiver pobre naquela vida, naquele barraquinho lá, pagando aluguel com o marido novo, esse segundo marido, e o seu marido aparecer num carrão lá todo de terno, uma bolsa executiva, tudo na mão, aquele homem bonito, bem penteado, cabelo bem penteado, bem careca, igual batatinha. Então, na realidade, vamos separar um pouquinho os dois. O pobre e o rico. Você está rica e ele está pobre. Você está pobre e ele está rico. Qual seria a sua reação do homem ou da mulher? Você receberia seu marido pobre para você zelar dele? Ou você dispensaria o seu marido pobre e voltar com ele, viver com ele, que ele está riquíssimo? Qual seria a sua atitude? Você teria coragem de ficar sabendo que seu marido está lá em São Paulo, ou sua esposa lá dormindo na rua, e você está bem de vida aqui? Você teria coragem de ir lá buscar ele para zelar dele? Agora, meu querido, eu vou fazer uma experiência com você aqui. Isso aqui, ó, é um cemitério de Bíblia. Um cemitério. Olha aqui. Essa Bíblia aqui com essa daqui. Agora, meu querido, se você descobrir que essa Bíblia aqui está comigo, aqui em Uberlândia, você tem coragem de buscá-la? Procurá-la? Batata, essa é a minha primeira Bíblia que eu tive na minha vida. Agora eu vou te mostrar o segredo aqui. Esta Bíblia aqui pertence a alguém. Está aqui tudo escrito aqui. Esse documento estava aqui debaixo, aqui, ó. Aqui na Bíblia, aqui, ó, debaixo. Agora vamos ver isso aqui. Para e família. Está escrito aqui, ó. Isso aqui é um convite de casamento.
Vamos analisar bem aqui esse convite de casamento aqui. Eu não vou falar o nome do rapaz nem da moça. Esse convite de casamento, pô, longe aqui para não dar para vocês lerem. Esse convite de casamento aqui, ó, o casamento vai ser, vamos ver aqui a data aqui, ó, a se realizar em 1993. 1993, a tal hora, ou seja, a hora pode até falar, 1993, às 19 horas. Então, aqui eu já não vou pôr o resto aqui mais não, viu? Mas então, na realidade, está aqui o endereço do casamento, onde vai ser a festa, tudo salão de festa, o nome do pai, do nome da mãe, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Agora, vamos voltar aqui, eu vou pôr esse convite no mesmo lugar que estava aqui escondido. Olha aqui, estava aqui, olha aqui, o convite aqui. Agora, esse outro papel aqui, está todo escrito aqui, ó, tudo. Escrito aqui, a data, 8/6/97. 9h27, não sei o que, os horários da igreja, tudo. E tudo escrito aqui novamente. Mas vamos pegar aqui agora, aqui. Vamos voltar aqui. Se você descobrir que essa sua Bíblia está aqui comigo, você viria buscá-la? Não vou falar o nome da pessoa. Esta Bíblia pertence ao fulano. Rua Lima Barreto, 112, São Bernardo do Campo. Confere com convite de casamento. Essa Bíblia foi jogada fora. Essa Bíblia aqui, vamos pegar aqui agora, meu querido, vamos pegar aqui agora. Escritura Sagrada. Tradução e versão inglesa, em 1961. Mediante a consulta constante no antigo texto, hebraico, aramaico e grego, em 1967. Que ela é de 61, ela foi concretizada em 1967, edição brasileira. Assim diz o Senhor Jeová, não sei o que, eis que crio novos céus, novas terras, não haverá recordação das coisas anteriores, e nem sobrarão, nem subirão aos corações. Então, na realidade, o que passou para trás, se Deus criar nova terra, não acontece nada. Então, vamos voltar lá aqui agora, aqui, ó. Eram os deuses astronautas. Os deuses astronautas, o primeiro livro, consta que, na realidade, já teve 3 deuses anteriores ao Deus que nós temos aqui agora. Já teve 3 deuses. O último Deus que passou, o primeiro, o segundo, o terceiro, em língua portuguesa, ele chamava vira-coxa. Mas não existia língua portuguesa nesse tempo, gente, porque, quem sabe, o Brasil não existia. O que existia nesse tempo? Nada. Então, você vai lembrar aqui agora, se hoje você conhecendo essa parte aqui, de que você vai voltar ao pó, eu vou conferir o horário aqui para poder eu saber o que eu estou falando. Então você vai fazer o círculo aqui, ó. Vai subir dos 18 aos 60 e vai descer dos 60 a mais, quanto for sua vida. Mas, a palavra diz que está escrito na Bíblia, lá que eu não vi, mas muita gente fala isso, está escrito na Bíblia. Aquele que tirar a sua própria vida, que cometeu suicídio, não terá salvação. Mas então Jesus confirma que para você ter a salvação, chegar ao céu, você tem que fazer o círculo completo. Você tem que subir do nascimento, vai e desce aqui, na sua idade, que você esqueceu tudo o que fez. Você vai ser aquela pessoa nova. Então vamos pegar o significado aqui agora. O porquê. A colheita, a segunda colheita, a terceira fase da colheita, é onde você vai pegar aqui, vai chegar aqui sem nenhum pecado. Tudo que você fez pelo seu filho, quando ele nasceu de um nada, ele chegou, o primeiro choro, ali foi entrando as coisas na mente dele, você foi fazendo os ensinamentos para ele. E essa parte vai cair mais para amanhã. Então você fez os ensinamentos para ele. Você veio até os 18 anos, estabilizou, você é dono de si.
Aí você vai ter que chegar, fazer a curva aqui por cima, retornar, igual fosse um arco-íris. Só que o arco-íris é reto, e aqui não, aqui você estabiliza aqui. Então, na realidade, você vai chegar aqui embaixo, aqui, você vai receber do seu filho o que você fez por ele. Você tentou tirar dele a primeira palavra, ele vai tentar tirar de você a última. Você tentou tirar dele o primeiro passe, tentou e conseguiu o primeiro passe. E ele vai tentar tirar de você o último passe, a última palavra, o último olhar, o último sorriso, o último alimento na boca, trocando fralda, fazendo tudo. Então, na realidade, é onde você vai voltar a ser uma criança e seus pecados foram apagados, você vai entrar livre aqui na terra. Aí vem a palavra. Será que é verdade que o céu só abriu as portas após o batismo de João? Porque Deus demorou tantos milhões de anos para transformar os homens, os seres humanos, como seus filhos. Então, na realidade, agora vamos pegando, vamos pulando aqui agora. A escolha nossa. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a escolha. Os nossos pensamentos, o que nós aprendemos, é o que nós vamos passar para os nossos filhos. Então, meu querido, está aqui, ó. Esse ponto aqui agora é o que eu vou trabalhar com vocês hoje. Olha aqui. Eleição unificada. Eleição unificada. O que significa eleição unificada? É nós separar a federal da estadual. Nós fazer uma separação aqui das duas. Por quê? Porque se nós deixarmos nossos filhos misturado com tudo que fim do mundo, alguma coisa vai acontecer de errado. Então aqui, separaram a eleição municipal, que é a mais fraca, falamos assim no sentido, das outras eleições que são mais, que os grandes entram. Mas então, na realidade, meu querido e minha querida, aí ficou a eleição municipal, hoje, a federal com a estadual amanhã. O porquê? A diferença. Estado é uma coisa e federal é o país, é outra coisa muito diferente. Então aqui, quando nós fazemos a eleição municipal, os grandes descem tudo lá de cima. Aí trabalha em cima de uma pessoa, 2 ou 3 ou 4, que a pessoa não tem nenhum conhecimento. Mas como ele está debaixo das asas dos poderosos, eles elegem o que eles quiserem. Não é o povo que vai eleger, é as propagandas deles. Então, na realidade, se nós pegássemos e unificasse aqui, ó, Estado com o país, com a federal, seria diferente isso aqui agora. Porque aí os prefeitos são dominados, são nomeados pelos deputados estadual, deputado federal, deputado estadual, deputado federal, e governador, e presidente da república, e senado. Então, na realidade, isso aqui é onde os prefeitos e vereadores vão trabalhar aqui agora dentro da prefeitura da sua cidade. Então, na prefeitura da sua cidade. Vamos voltando lá, a primeira colheita. É o ensinamento. Qual seria a sua oportunidade de você se candidatar a vereador se você não tem nenhum conhecimento de nada de política? Mas você tem um conhecido, um pai rico, vamos candidatar seu filho que ele vai ganhar direto. Mas o que seu filho tem com conhecimento? O que seu filho tem conhecimento daqui de formação? Ele vai ter que passar a primeira fase ali na escolinha, depois vai para o pré, depois vai para isso, para aquilo, vai subindo de grau, e vai subindo primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 9º ano. Aí depois vem o ensino médio, para poder chegar ao ensino superior. Então, na realidade, meu querido, como é que nós vamos pegar uma pessoa que foi criada na roça, ou na oficina mecânica, ou em outra função qualquer que ele aprendeu uma, não duas. E você vai pôr eles candidatar a vereador. Nos meus vídeos anteriores, que eu tenho uns 10 vídeos que eu estou tratando sobre essa parte de vereador, prefeito, deputado estadual, governador, dentro do estado. Tem muito tempo que eu trabalho com isso aí. Então, na realidade, meu querido,
nós vamos pegar um candidato ser vereador. Mas aqui tem o TRE, que chama-se o Tribunal Regional Eleitoral. Dentro da cidade de Uberlândia, Araguari, São Paulo, falamos assim, São Paulo, tudo que se trata de prefeitura, que vai ser o vereador. Um candidato para trabalhar numa farmácia, você pode pegar lá um mecânico para trabalhar numa farmácia, ser gerente de uma farmácia? Pode. Você pode pegar um agricultor que joga veneno nas plantas lá, para ele trabalhar na área de, vamos dar combate nas plantas aqui. Você pode tomar conta aqui da Secretaria de Saúde, aonde comanda a Anvisa com todos os remédios. Ali você vai sair do remédio para matar, para o remédio para curar. Tem diferença. Então, na realidade, meu querido, como é que você pode pegar um candidato a ser vereador se nunca ele entrou na prefeitura? Se nunca ele foi lá na prefeitura, numa plenária? Se nunca ele conversou com o prefeito sobre a política dali? Você vai pôr ele ser vereador. Ele vai entrar lá sem saber de nada. De nada, de nada, de nada. Então, na realidade, meu querido, ele teria, no mínimo, para ele se candidatar a vereador, ter conhecimento de algumas, pelo menos nas leis municipais, ele deveria participar, no mínimo, de 10 plenárias e deveria ser inscrito naquele partido, pelo menos há 2 anos. O porquê? Porque se ele não entende nada de política, ele nunca foi na prefeitura, numa plenária, ele não entende nada, como que amanhã ele pode chegar e tomar conta de uma mesa sem saber de nada? É a mesma coisa de eu pegar uma criança de 6 anos, pôr ela fazer comida lá e dar uma arte culinária para ela, você vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que vai acontecer? E se essa criança explodir esse fogão? E morrer junto? E se essa criança pôr um veneno na comida pensando que é outra coisa? Igual a mulher chegou e falou para mim, antes de ontem, nós conversando sobre criança, isso e aquilo. Aí nós fomos conversar sobre a roça, aquelas coisas maravilhosas que tem a roça. Aí ela foi contar para mim a mesma coisa que minha mãe fazia com nós. Minha mãe não deixava nós mexer em panela, não deixava nós mexer em fogão, nem nada. E a mãe dela também não deixava ela mexer. Mas diz ela que lá na roça onde ela mora lá, os pais dela ainda moram, diz ela que era aquelas comidas que a mãe fazia, naqueles fogão a lenha, aquelas coisas, aquilo ali. Mas aí então saiu o refrigerante lá. Então ela via eles tomando refrigerante, que tinha aquilo, e dentro de uma garrafa de Coca-Cola, passou aquele pessoal vendendo o desinfetante. E tinha água sanitária numa garrafa daquela. E ela, quando viu aquela garrafa, Coca-Cola, diz ela, aquela água limpinha ali, ela falou, nossa, água aqui, ó, vou tomar. Quando ela pôs na boca, era que boa. A sorte que boa que esse povo vende era fraca. Diz ela que pôs na boca, mas sentiu que ainda desceu na garganta. Ela jogou aquilo fora correndo, escondeu tudo da mãe dela, porque diz ela que era a mais bagunceira, era ela. Qualquer coisinha a mãe dela batia nela. Então, na realidade, é a mesma coisa você pegar um vereador que não tem experiência e jogar ele lá dentro da prefeitura. Então, primeiro requisito. O cara, para ser candidatar a vereador, ele tinha que ter 2 anos no mínimo de filiação ao partido, se ele inscrever no partido. Dali para frente que ele ia ter conhecimento e ser obrigado a participar das plenárias. Os vereadores estão em reunião lá e ele está lá do lado de fora, sentado ali, junto com o público ali, e colhendo informação, e buscando informação com o vereador, com o secretário, isso e aquilo, para ele, no dia que ele entrar, ele saber. Porque o cara que trabalha na farmácia, ele tem que conhecer pelo menos uma seringa de aplicar soro. Se ele não conhecer, ele pode pegar outra coisa diferente, pode pegar um veneno e pôr ali misturado. Então, meus queridos, vamos pegando aqui agora. Então, o vereador, para ele entrar na prefeitura, agora eu vou pegar a minha vida. Eu vou fazer a inscrição para trabalhar numa grande empresa aqui de Uberlândia. Aí eu vou chegar lá, eu vou ter que fazer uma entrevista com psicóloga, isso e aquilo, daqui, escrever ali, conhecimento geral, conhecimento daqui, conhecimento dali. Se eu não passei no teste, não vai trabalhar aqui porque nós não aceitamos. E por que para trabalhar dentro de uma prefeitura e tomar conta?
Nós não precisamos ter conhecimento de nada. Aí a empresa chega, uma folha corrida lá da polícia, busca no meu CPF todos os meus dados. Se eu levei outra firma lá no pau ontem, antes de ontem, se eu tiver um processo, não entra na empresa. E por que um candidato para política pode ser ladrão, pode estar preso lá e ele recebe voto? Ele sai da cadeia e vai direto lá para o trono. Meus queridos, é isso aqui, ó. É a colheita. É a colheita. Amanhã eu vou explicar sobre isso aqui. O cara sai de dentro da prisão, mas ele tem amigo, o pai dele é fazendeiro, todo mundo vota nele. O cara estava lá preso por estelionato, por isso, por aquilo, 10 ou 12 crime. Então, no dia que ele ganhou, aquilo ali tudo é esquecido e ele vai ser um manda-chuva. Aí ele ganha para prefeito, aí a mulher dele vai ser a primeira dama, uma mulher que não tem, não todos, assim, desmascarando as pessoas que não têm conhecimento. Mas, como é que você vai, uma mulher, uma primeira dama, que nem fazer almoço sabe? Como que ela vai representar o marido em algum lugar quando vai chegar lá? E falei, agora como é que nós vamos fazer? Gente, nós vamos tomar um detergente? Isso aí aconteceu, de uma fulana lá, dá uma entrevista aí, falou como que o povo ia tomar um detergente contaminado. Gente, quem já viu alguém tomar detergente? E essa mulher falou, não sabe nem o que está falando. Como é que ela pode ser uma primeira dama aqui da prefeitura? Do vereador eu sou, meu marido foi o mais votado. Mas você sabe de alguma coisa? Não. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora. Aí, um vereador que foi eleito, ele saiu da cadeia. A turma dele, aquela turma lá do JJJ, amarelo, falando assim, para não falar o nome. Qual que é a tendência dele? É ajudar aquele pessoal que elegeu ele. Porque ali, quando eles falaram assim, por que a lei agora, colocaram a lei agora aí, para presidiário não poder votar mais. Mas, por exemplo, o presidiário não pode votar. Mas todos os seus parentes, que quer ver fora da cadeia, ele vai votar naquele que fala, não, se eu ganhar, vou tirar seu filho da cadeia. Aí então vai juntar todo mundo ali, os vizinhos, tudo, vão votar nele a mesma coisa. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos pensando bem. Agora vamos pegar aqui o candidato a prefeito. Igual nós temos um exemplo aqui de um homem que nunca entrou na política, mas como ele era rico, entrou e ganhou, mas está fazendo um bom serviço aqui em Minas. Está fazendo. Então, na realidade, é entre 1 ou 100, que não tem jeito de um só aparecer 100 bom, mas de 100 ruim tem jeito de aparecer um bom no meio. De 100 ruim tem jeito de aparecer no meio. Então, na realidade, é o prefeito. O prefeito nunca entrou numa prefeitura. Não sabe nem o que é uma plenária, não sabe nem o que é uma reunião. Esse candidato que é rico e ganha. Ele vai entrar para ser prefeito, fazer o quê se ele não sabe de nada? Então, na realidade, vamos pegar aqui. O vereador para ele ser candidato, ele tinha que, no mínimo, 2 anos filiado no partido e ter, no mínimo, 10 plenárias que ele foi lá assistir. E ele vai ter que passar por uma, falamos assim, que fala lá em Brasília, por aquela entrevista lá com todo mundo, para ver se ele, aí os eleitores, teria aquela plenária com tantos eleitores, para fazer, falando aqui a palavra lá Brasília, uma sabatina, para ele responder as perguntas que são perguntadas. Se não passasse, não poderia se candidatar a vereador. Agora vamos pegar aqui, o cara não conhece nada, como que ele vai passar por uma sabatina? Que o regional daqui, o tribunal eleitoral daqui, ele tem autonomia para fazer a sua lei. Então, na realidade, vamos pegando aqui, o prefeito, ele já teria que ter sido 1 a 2, ou seja, no mínimo 2 mandatos de vereador para poder se candidatar a prefeito. Não precisa nada. Ele chegou lá da roça, lá se candidatou, se ele for rico, tiver dinheiro, ele já ganha direto. Não. Para você ser vereador, você tem que ser filiado ao partido, pelo mínimo 2 anos, e para você ser prefeito, você tem que ser, no mínimo, 2 mandatos de vereador.
Quando você entrar, você vai saber o que está acontecendo. O que você vai poder fazer. Então, meus queridos, minhas queridas, meu horário aqui já está quase vencendo, eu vou ter que parar aqui. Mas amanhã eu ainda vou explicar um pouquinho disso aqui para vocês. Então, vamos pegar aqui agora rapidinho, para vocês aqui, para terminar aqui. Qual seria o projeto viável? Vamos pegar aqui no estadual. A eleição estadual, mandato 4 anos. Primeiro, vereador municipal, prefeito municipal, deputado estadual e governador estadual. Então, na realidade, todos esses aqui, o cara para ser vereador, para ser prefeito, ele teria que ter sido vereador. E o cara para ser deputado estadual, ele teria que já ter sido prefeito, para ter noção do que vai fazer. E para ele se candidatar a governador do estado, ele já teria que ter passado pelas 3 esferas primeiro, vereador, prefeito, deputado estadual, para ele ser o governador estadual. Então vamos pegando aqui agora, meu querido, vocês entenderem bem esse cara. Para você chegar a governador, teria que passar pelas 3 esferas, vereador, prefeito e deputado estadual, para você chegar ao grau máximo dentro do estado. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora. Vocês vão assistir meus vídeos agora, 4 anos atrás, 8 anos atrás, 6 anos atrás, vocês vão ver essa parte aqui também. Então, na realidade, eleição federal unificada, só eleição federal, não pode ter estadual no meio. Estadual já foi separada. Deputado federal, senador, presidente e ministro. Vamos pegando aqui a diferença. Um deputado, para ele ser um deputado federal, para ele se candidatar a deputado federal, ele tem que ter passado pelas esferas aqui de conhecimento do que é tomar conta de um país. Vocês estão entendendo? Ele já teria que ter passado pelo menos vereador, prefeito, deputado estadual, governador, para ele se candidatar a deputado federal. Eu conheço gente aí que nunca foi nada, só porque era repórter, foi lá, se candidatou e ganhou. Tem um lá que se ele não processar, ele não vai processar não, porque ele é vagabundo do Bahia, gosta de brincar, falar as brincadeiras. O Tiririca. O Tiririca só sabia fazer piada. O Tiririca entrou lá e ganhou como deputado federal, de cara, sem saber de nada. Por tanta propaganda dele, falando, pior do que tá, não pode ficar. Então ele falava assim, voto Tiririca. Então, na realidade, meus queridos, vamos pegando aqui, deputado federal, ele teria que ter passado pela esfera municipal, aí depois para ele ser senador, ele não poderia se candidatar a senador se ele não já tivesse sido um deputado federal, para ele chegar ao Senado. É a bagagem que nós falamos, que ele vai levando. E para se candidatar a presidente, o senador tem que ser. E para se candidatar a presidente, ele teria que ter o conhecimento de senador, candidatar a presidente. Agora vamos à polêmica aqui. Vamos ler aqui. A federal, nas 4 estações, nas 4 esferas. Deputado federal, senador, presidente e ministro. O ministro é o manda-chuva. O ministro teria que ser eleito pelo povo, porque ele que vai mandar. O ministro não pode ser eleito por os outros que forem eleitos por nós e eles nominar o cargo mais alto do mundo, do Brasil, falamos assim, que no mundo inteiro vale, teria que ser eleito pelo povo. O ministro que ganhasse, fosse eleito na primeira, ele ia ser o presidente da Câmara, lá do Senado, do STF, ele era o presidente durante 4 anos, o mais votado. Então são 11. Aí ele sendo o mais votado, aí poderia passar pela sabatina para o Congresso aprovar os outros ministros. Mas o cara para ser ministro, o que tem que fazer? Vamos pegando aqui agora. Como que nós vamos pôr um ministro que o cara é advogado de bandido? Nós pôr um ministro lá dentro que nunca advogou para uma causa de um pobre, só advoga para os ricos que dá dinheiro. Então, a OAB seria obrigada a entregar a ficha de todos os advogados que estão em carreira, que já passou por juiz aqui do estado aqui, e lá, para ele chegar a ser o presidente também. Ele vai ter que passar pelas outras instâncias, para ele entender das leis das políticas.
Então, na realidade, ele teria que ser conhecido e ter conhecimento geral do povo para o povo votar nele. Então seria aqui, ó, ministro do STF, todos eleitos pelo voto popular, mandato de 4 anos. Quando sai um, sai todos. A reeleição. Agora vamos voltar aqui agora, outra palavra aqui muito pesada. O vereador, ele tem que ter 2 anos, aí vai valer para a escala completa. 2, vou olhar a hora aqui, que a hora está passando. Já não vai dar mais. Mas vou falar rapidinho. O vereador, ele teria que ser inscrito no partido, filiado ao partido, 2 anos. Se ele ganhou hoje, ele é o vereador principal, e ele sair dali de onde ele estava para outro cargo, quem vai assumir o cargo dele é o suplente mais votado, não é o do partido dele. Porque o partido dele ele ganhou com 100 votos, o suplente dele ganhou com 10 votos. No partido que teve mais votos, o suplente teve 2.000 votos. Com 2.000 votos ele não pode entrar o outro que teve 5 votos. Quando terminou a eleição, tanto para governador como prefeito, em todas as áreas, vai entrar o suplente que ganhou com mais votos, não importa o partido. E se ele saiu, ele perdeu o mandato dele. Se ele, aí vem ali, como nós falamos assim, a fidelidade partidária. Ele se candidatou no partido tal, ele tem que cumprir o mandato no partido dele. Se ele mudar de partido, ele perde o mandato dele, porque ele foi eleito no partido J e passou para o partido B, o Z lá em cima. Aí ele perdeu o mandato dele. Quando ele saiu, ele já abre a vaga para o suplente mais votado que teve aqui na cidade de Uberlândia, o Araguari e outra cidade. O suplente mais votado é o que vai ganhar o poder. Não é aquele que teve 2 votos porque é do mesmo partido. Não. Teria que ser tudo modificado. Meus queridos, amanhã eu falo mais alguma coisinha sobre isso aqui. E amanhã eu vou mostrar para vocês aqui qual a diferença entre a colheita plantada do arroz e do feijão e a colheita da palavra. Aí vocês vão ter, não perda amanhã não, que amanhã às 7h30 estarei com vocês novamente.